No século VIII, uma simples mudança na agricultura aumentou a produção de comida em 50%. Hoje, a gente pede um delivery e a comida chega em meia hora. Sério, isso não foi mágica. Foi a rotação de 3 campos, uma ideia genial. Eles deixavam 1/3 da terra descansando, enquanto os outros 2 produziam. Isso, junto com o arado de Aiveca, que revirava o solo pesado do norte da Europa, basicamente dobrou a população do continente em 300 anos. E por falar em crescimento, o nosso canal chegou a 500 inscritos. Sério, muito obrigado a cada um de vocês que acompanha. Qualquer sugestão para melhorar é só deixar nos comentários. Este vídeo é o 7º de 10 da nossa série Construções e Arquitetura da Idade Média. E você pode pensar, ué, mas você começou falando de agricultura. É que a lógica é a mesma. As ferramentas que construíram catedrais nasceram da mesma necessidade que revolucionou o campo. Então, voltando ao assunto, por que essas soluções, criadas há 800 anos, ainda funcionam? O que um simples carrinho de mão medieval tem a ver com o motor do seu carro? Hoje, a gente vai desvendar os princípios por trás dessas invenções geniais. E já que estamos falando de técnicas que atravessam séculos, pensa no like e na inscrição como o nosso jeito de preservar esse conhecimento, tipo uma guilda moderna. Clica aí para garantir que essas histórias não se percam. Olha, na verdade, a resposta está na necessidade. O período que vai do século V ao XV é visto como estagnado, mas isso é um erro. Foi uma era de inovação incremental, nascida do pragmatismo. Pensa nisso, 90% da população vivia no campo, 9 em cada 10 pessoas. A tecnologia não era um luxo, era uma questão de sobrevivência diária. Essa mentalidade gerou soluções diretas, como a rotação de 3 campos, documentada já no século VIII. O resultado prático, um aumento de até 50% na produção de alimentos. E o impacto disso na população foi brutal. Entre o ano 1000 e 1340, a Europa saltou de 35 milhões para 80 milhões de habitantes. É um crescimento demográfico absurdo, sustentado por pura engenhosidade agrícola, sem uma autoridade central como Roma para ditar as regras. E a gente sabe disso não por achismo, mas por fontes diretas. Manuscritos como o De Diversis Artibus, do monge Teófilo no início do século XII, ou os cadernos de Villard de Ronecourt, um século depois, são basicamente manuais técnicos da época. Eles detalham metalurgia, engenharia, construção, mostram que o conhecimento estava sendo aplicado e registrado em mosteiros e guildas, que viraram os centros de pesquisa e desenvolvimento daquele tempo. A regra era criar soluções duradouras com as fontes de energia disponíveis: gente, bicho, água e vento. E um dos princípios mais básicos que eles dominaram foi a conversão de movimento. É aí que entra a manivela. Um conceito simples, um eixo dobrado que transforma movimento circular em linear e vice-versa. Embora já existissem protótipos romanos, foi a partir do século IX na Europa que seu uso se tornou sistemático. A prova mais antiga que temos disso é impressionante. Está em um manuscrito de quase 1200 anos, o Saltério de Utrecht, datado por volta de 830. Lá, existe um desenho claro de uma manivela composta sendo usada para girar uma pedra de amolar. Repara nisso. Com um gesto simples, o artesão liberou uma das mãos. Ele agora podia segurar a ferramenta com firmeza enquanto afiava. A eficiência simplesmente dobrou. Esse princípio, com mais de 1200 anos de uso contínuo, é exatamente o que move o seu carro hoje. O virabrequim do motor é apenas uma série de manivelas que convertem a explosão linear dos pistões em rotação para as rodas. A lógica é a mesma. Está no molinete de pesca, no moedor de café manual. É um design perfeito em sua simplicidade. Essa busca por multiplicar a força humana com mecanismos simples não parou por aí. Se a manivela otimizou o trabalho de um artesão, outra invenção revolucionou o transporte de carga em qualquer canteiro de obras. Estou falando do carrinho de mão de uma roda, uma invenção puramente medieval europeia. As primeiras representações claras aparecem no noroeste da Europa, entre 1170 e 1250. Antes disso, para mover uma carga pesada, você precisava de no mínimo 2 pessoas e uma maca. Era lento e ineficiente. O carrinho de mão mudou o jogo ao usar o princípio da alavanca, permitindo que uma única pessoa fizesse o trabalho de 2 ou mais. E, de novo, temos registros que provam essa transição. Nos livros de contas da construção da Torre de Londres, os pagamentos mudam. No início, eles registram pagamentos aos portadores de civière, ou seja, carregadores de maca.
Depois, os registros passam a mencionar operadores de brouette, o carrinho de mão. Você consegue ver a tecnologia sendo adotada em tempo real, nas planilhas de custo de uma das maiores obras da época. E o mais impressionante, o design é tão eficaz que permaneceu quase idêntico por mais de 800 anos. O carrinho de mão que você compra hoje é, em sua essência, a mesma ferramenta. O mesmo princípio, a mesma solução para o mesmo problema. Aumentar a produtividade era a chave, seja na construção, na mineração ou na agricultura. E falando em produtividade, se você está achando essa análise produtiva para o seu conhecimento, uma curtida ajuda o algoritmo a entender que história sem enrolação tem valor. Poucos conhecem esses detalhes, então se foi novo para você, considere se inscrever para não perder o resto da série. E me diz nos comentários, qual dessas invenções você não imaginava que era medieval? Mas e quando o objetivo não era mover algo, e sim aplicar uma força imensa e controlada num ponto fixo? Para isso, eles aperfeiçoaram outra tecnologia, a prensa de parafuso. Ela já existia na antiguidade para esmagar uvas e azeitonas, mas na Idade Média seu uso explodiu. As guildas a usavam para prensar tecidos no processo de feltragem, extrair óleo de sementes e, crucialmente, na cunhagem de moedas, onde a pressão uniforme garantia que cada peça fosse idêntica, um pilar para a estabilidade econômica. A inovação medieval aqui foi refinar a tecnologia. Eles desenvolveram técnicas para fabricar parafusos de madeira e depois de metal, com roscas muito mais precisas. Isso permitiu aplicar pressões maiores e com um controle que as prensas antigas simplesmente não tinham. Era a diferença entre espremer uvas e imprimir uma página com perfeição. E o grande salto, claro, veio no final do período. Por volta de 1440, um ourives chamado Johannes Gutenberg olhou para a robusta prensa de parafuso e teve uma ideia. Ele a adaptou para pressionar tipos móveis de metal contra o papel. Ele não inventou a prensa, ele a ressignificou, e com isso mudou o mundo. Esse princípio de converter rotação em força linear controlada sobrevive até hoje em qualquer oficina, na forma de uma morsa ou de um sargento de marceneiro. Mas o controle não se limitou à força bruta. Eles aprenderam a controlar a própria essência da matéria, com o alambique. A destilação, aprimorada por estudiosos do mundo islâmico como Jabir ibn Hayyan no século VIII, chegou à Europa através de traduções a partir do século XII. Sua função era revolucionária, separar líquidos com precisão. O processo era elegante. Aquecia-se uma mistura líquida, o componente com menor ponto de ebulição virava vapor primeiro. Esse vapor era capturado, resfriado e condensado de volta à forma líquida, agora em estado puro. O resultado mudou a farmácia e a química para sempre. Mosteiros e boticários usaram a técnica para criar águas medicinais, perfumes e a famosa aquavite, a água da vida. O álcool concentrado era um elixir, um solvente, um desinfetante. Essa capacidade de isolar a essência de uma substância foi um salto conceitual gigantesco. E esse princípio é a base de indústrias inteiras hoje. A produção de uísque, cachaça e óleos essenciais usa exatamente a mesma lógica. Em uma escala colossal, as refinarias de petróleo são apenas alambiques gigantescos, separando o petróleo bruto em gasolina e diesel. A mesma ideia, aplicada a um problema diferente. Essa capacidade de isolar e purificar não se aplicou apenas a líquidos. Eles também aprenderam a refinar a própria percepção humana. A invenção dos óculos, por volta de 1286, no norte da Itália, tinha uma função devastadoramente simples: estender a vida útil de uma mente. Antes disso, a presbiopia, a dificuldade de enxergar de perto com a idade, era uma sentença de aposentadoria forçada para escribas, joalheiros e estudiosos. A invenção, creditada a figuras como o frade Alessandro della Spina, usava lentes convexas polidas de vidro de Murano ou cristal de rocha, montadas em armações simples. O impacto foi imediato e profundo. A vida produtiva de um artesão ou intelectual foi estendida por décadas. Isso permitiu que o conhecimento e a experiência se acumulassem e fossem transmitidos como nunca antes, um fator direto que ajudou a pavimentar o caminho para o Renascimento. Isso mudou tudo. A base de toda a optometria moderna está ali, naquela solução do século XIII. Se essa perspectiva histórica está clareando sua visão sobre o passado, considere se inscrever. Lançamos análises como esta toda semana, para que você não perca os detalhes que a escola deixou de fora.
E se a visão de perto podia ser corrigida, a visão de longo alcance, no mar, estava prestes a ser transformada por uma única peça de madeira. Antes do século XII, navios europeus eram guiados por remos de direção na lateral. Era um sistema frágil e ineficiente que limitava o tamanho das embarcações. A mudança veio com o leme de cadaste, fixado à popa por dobradiças. As primeiras representações aparecem por volta de 1180. A inovação, possivelmente de origem chinesa, deu aos pilotos um controle direcional imensamente superior. Isso permitiu a construção de navios maiores e mais fortes, como as cocas hanseáticas, capazes de carregar 200 toneladas de carga. Foi o pré-requisito tecnológico para a era das grandes navegações. Sem ele, as caravelas não teriam a segurança para cruzar o oceano aberto. O efeito foi global. E o princípio é tão fundamental que permanece idêntico. Todo navio, de um barco de pesca a um superpetroleiro, é controlado por um leme na popa. Essa mesma ambição por escala, de construir maior e mais alto, encontrou sua expressão máxima em terra, com a abóboda em cruzaia. Essa foi a inovação-chave da arquitetura gótica, que floresceu a partir do século XII na abadia de Saint-Denis. Em vez de uma pesada abóboda de berço, os construtores góticos criaram um esqueleto de arcos de pedra que se cruzavam. Esses arcos, as nervuras, concentravam todo o peso do teto em 4 pilares específicos, não mais em paredes inteiras. O resultado foi uma libertação. Os arquitetos puderam erguer catedrais a alturas nunca antes vistas, abrindo as paredes para vitrais gigantescos que inundavam o interior de luz. Eles transformaram pedra em luz. E essa lógica de engenharia é a base da construção moderna. Um arranha-céu de aço e vidro opera no mesmo princípio. Um esqueleto estrutural que suporta a carga, permitindo que as paredes sejam leves e abertas. Uma solução de 900 anos para um problema eterno. Mas a genialidade não estava apenas na escala monumental. Estava também nos detalhes invisíveis que garantiam a durabilidade, como o encaixe de malhete e espiga. Essa técnica de marcenaria, aperfeiçoada na Idade Média, cria juntas de madeira de uma força extraordinária, sem usar um único prego. O método é simples e preciso. Um carpinteiro corta uma cavidade retangular, o malhete, em uma peça. Na outra, ele esculpe uma projeção correspondente, a espiga. Elas se encaixam perfeitamente e são travadas com uma cavilha de madeira. Essa junta distribui as tensões de forma brilhante e permite que a madeira respire, expandindo e contraindo com a umidade sem quebrar. É por isso que estruturas de enxaimel em cidades como York ou Estrasburgo ainda estão de pé, 700 anos depois. Hoje, esse mesmo encaixe é o selo de qualidade em móveis de luxo e marcenaria fina. É uma prova de que o design inteligente supera a força bruta. Essa busca por garantia de qualidade e identidade levou a outra invenção sutil, mas poderosa, a marca d'água. Criada por fabricantes de papel em Fabriano, Itália, por volta de 1282, a técnica consistia em costurar um desenho de arame no molde do papel. Onde o arame ficava, a camada de polpa de celulose era ligeiramente mais fina. O resultado era um desenho quase invisível, que só aparecia quando o papel era segurado contra a luz. Inicialmente era uma assinatura, uma forma de branding para garantir a origem e a qualidade do papel, mas seu potencial para a segurança foi rapidamente percebido. Governos começaram a usá-la em documentos oficiais para impedir falsificações. O conceito de embutir uma marca de autenticidade em um meio sobrevive até hoje. Notas de dinheiro, como o real e passaportes, usam a mesma técnica. E no mundo digital, o termo foi adaptado para proteger imagens e vídeos online. O mesmo problema, a mesma solução, 700 anos depois. É crucial entender, no entanto, que essa tecnologia não era universal. A Idade Média foi um mosaico de realidades. Um camponês servo jamais veria uma marca d'água ou possuiria óculos. Essas eram ferramentas da elite, de mosteiros, guildas e cortes. A geografia também ditava as regras. A charrua pesada, essencial nos solos densos do norte, era inútil no Mediterrâneo. A tecnologia era local, contextual. Um mestre artesão em Florença tinha um arsenal de ferramentas de metal de precisão. Um carpinteiro rural, um conjunto básico. A tecnologia medieval não era um bloco único, mas uma série de respostas brilhantes e adaptadas a mundos muito diferentes. E essa é a grande ironia. Olhamos para essas respostas e nos sentimos superiores, como se tivéssemos superado os desafios deles. Mas a verdade é que apenas trocamos a escala do problema. A necessidade de eficiência, de durabilidade, de soluções diretas, ela nunca foi embora.
Só ficou mais barulhenta e mais difícil de enxergar sob tantas camadas de plástico e promessas. Admiramos a junta de madeira que dura 700 anos, mas projetamos um celular para ser trocado em 2. É um fetiche pela engenhosidade do passado, sem o compromisso com a sua filosofia. Celebramos a solução duradoura como uma peça de museu, enquanto vivemos a urgência do descartável. É uma admiração que não gera aprendizado, apenas nostalgia. O artesão medieval não tinha um plano B. A ferramenta precisava funcionar, a viga precisava aguentar. Hoje, nosso plano B é sempre comprar outro. A garantia de 1 ano virou o nosso atestado de qualidade Superma. É a diferença entre construir para a eternidade e projetar para o próximo trimestre fiscal. Uma mentalidade de reparo contra uma de substituição. E por falar em construir algo que dura, esta nossa guilda já soma 500 mentes. Sou grato por cada um. Estamos erguendo o 7º de 10 pilares da série Construções e Arquitetura da Idade Média. Se vir uma falha na estrutura, aponte nos comentários. A inscrição garante que a obra não pare por aqui. Afinal, eles nos deixaram as soluções. Nós aperfeiçoamos os problemas.